7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista nesta manhã de sexta-feira. Mais uma sexta-feira, estamos juntos. E olha, com clima europeu hoje, né? Uma coisa impressionante hoje, porque uma cerração muito forte. Os prédios aqui da frente, né? A gente tá no segundo andar aqui na Farroupilha, e os prédios, os primeiros prédios a gente consegue ver. Depois, não tem mais nada, gente. E essa cerração, não sei se é o movimento de nuvens ou o quê, mas estava provocando uma coisa que a gente chama de chuva spray, né? Aquela chuvinha de molhar bobo, né? Para hoje, no começo da manhã, durante todo o começo da manhã dessa forma, e agora não é diferente. Bom, Jornal da Manhã Entrevista. Jornal da Manhã Entrevista hoje destacando sempre um convidado, hoje nossas convidadas, e sempre um assunto importante na comunidade. Porque a Cressol lançou a Trilha da Poupança Kids para incentivar a educação financeira entre as crianças. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a gerente PF Veridiana Horn e Josana Moreira. Muito bom dia para vocês, meninas. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista. Educação financeira talvez seja um dos assuntos que... A educação financeira, no modo geral, ela é fundamental na nossa vida, né? A pessoa que tem um equilíbrio nas finanças, ela consegue sobressair mesmo em crise, porque, afinal de contas, nunca foi o que se ganha, mas sim o que se gasta. E como é difícil não gastar com tantas opções hoje. Você compra online, promoção é toda hora aparecendo, então é difícil mesmo. E como explicar isso para uma criança? Então eu imagino que é um trabalho fundamental e gostaria que vocês comentassem a respeito desse trabalho feito pela cooperativa da Cressol, junto também das crianças agora nessa ação. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas. Bom dia, tudo bem? Bom dia ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar aqui novamente. Gente, vamos falar um pouco dessa campanha, que é a Trilha da Poupança Kids. Como que é esse trabalho? Como que vocês estão trabalhando com essas crianças? E a importância, né? Em cima de tudo isso que eu falei, né? No dia a dia que a gente é bombardeado para gastar. Então, as crianças também aprendem dessa forma, né? Então, Alessandro, a Cressol desenvolveu esse projeto justamente para isso, para a gente desenvolver crianças, para elas crescerem mais preparadas no mercado, tendo ciência de como funciona as entradas, as saídas do dinheirinho delas, porque hoje é muito fácil elas pedirem para comprar alguma coisa e a gente compra, né? A gente tem filho, a gente sabe como que é. E a gente tem que, desde pequenininho, ensinar a importância do planejamento financeiro, que eles não precisam ter nada de forma imediata, que eles podem planejar a compra de alguma coisa, né? E a Poupança Kids é justamente para isso. Então, ela ensina a criança como fazer, como guardar, e é isso, a gente está aqui para isso. Né? E é fundamental nesse ponto, né, que eu vejo, porque assim, a criança, eu me lembro que quando a gente era criança, não tinha muita coisa que fazer, né? Talvez o docinho lá da bodega, perto da escola, era o máximo que a gente chegava, né? E às vezes, quando o pai e a mãe levavam a gente para fazer rancho, né? Mas olha, era isso, né? A gente não tinha acesso a tanta informação. Hoje não é incomum a gente ver aquelas notícias da criança comprou 7 mil reais no Mercado Livre, ela comprou 4 mil reais, ela fez uma compra inusitada, né? Porque a criança tem acesso, tem a informação e muitas vezes não tem a perspectiva do dinheiro. Então, nesse aspecto, né, Veridiana? Exato. E hoje a gente entende, sim, que as coisas estão diferentes de como eram antigamente, né? Então, antes era muito mais difícil para nós, quando nós éramos crianças, de ter tudo que as crianças têm hoje. E os tempos são outros, né? Então, o imediatismo da criança hoje é surreal. Elas querem tudo para ontem. Eu acho que até às vezes os pais acabam estragando um pouco os filhos de quererem darem tudo o que as crianças querem, né? E isso, de certa forma, não é legal para os nossos filhos, porque eles precisam aprender que, sim, a gente precisa ter um planejamento financeiro, que o dinheiro não dá em árvore, né? Que a gente precisa trabalhar para ter esse dinheiro. Então, é isso que a gente precisa passar para as nossas crianças.
que se eles querem sim ter alguma coisa, conquistar algo, saber de onde vem, né? E realmente fazer essa criança enxergar a situação, enxergar que o dinheiro não é uma coisa simples, não é algo fácil, né? O dinheiro é algo que a gente tem que conquistar. Bom, eu lembrei agora de uma cena maravilhosa que repercutiu nas redes sociais, e foi o Messi foi assistir um jogo com os 2 filhos. Não sei se vocês viram isso, mas rodou muito por aí. No Instagram já faz um tempo. E chama atenção porque fizeram leitura labial. Uma das crianças pede um refrigerante pro Messi. O Messi, se ele quiser, ele compra o estádio, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Fecha o estádio, vai ele assistir o jogo sozinho. Não tem dinheiro, não é o problema. Ele olhou para a criança e falou: eu não tenho Aí falou quase um palavrão: não tenho nada aqui. Fica quieto aí, tá? Senta, fica quieto. Eu não tenho nada aqui. Então, assim, é uma resposta de um pai educando e da forma que tem que agir. E aí, quando a gente fala disso, Veridiana, é um refri aqui, é uma coisa ali, se a gente controla e sabe administrar como passar o que significa o dinheiro, lá na frente pode significar uma faculdade, né? Exatamente. E, assim, até eu converso com o meu menino, a questão de comprar lanche na escola. A gente vai dando exemplos diários porque é o que realmente acontece no dia a dia, né? É a verdade. Então eu falo para ele: faz a conta, se você gastar tanto por dia, quanto que dá no final do mês, né? O que você pode fazer com esse valor? O que você tem desejo de adquirir futuramente? Então é dessa forma. Então, sim, a gente não deve dar tudo que os nossos filhos querem, aquela historinha de eu vou dar tudo que eu não tive, é um erro, né? Porque daí a gente acaba criando crianças que não vão enxergar essa dificuldade. Claro, talvez nunca precisem, né? Mas elas precisam sim saber a dar valor, né? Porque muitas crianças nunca chegam a ter nada. Então a gente tem que também mostrar para as nossas, né, o verdadeiro sentido das coisas. O dinheiro, ele é incrível, que não importa a classe social. Você vai ter que saber administrá-lo, né? Porque quem tem muito sabe que não é assim, né? E quem tem pouco sabe que é uma necessidade. Então a gente tem os dois lados e precisa ter essa atenção e esse foco na questão financeira. E tem várias, a gente pode aqui ficar dando exemplos em loop, mas o legal que eu acho que a cooperativa está fazendo é buscar repassar essa educação para as crianças. E vai ter um evento, vai ser promovido um evento? Vai sim, vai ser promovido um evento, vai ser o lançamento da nossa campanha, vai acontecer na semana que vem, dia 22, no sábado, a partir das 3h30 da tarde, aqui na Rua Coberta, ao lado da Cressol. E é onde a gente está fazendo já o convite para todas as crianças do município, de 0 a 18 anos, né, que se enquadra ali na campanha, para estar participando do nosso evento. Então vai ser uma tarde bem divertida, vai ter brincadeiras, vai ter pipoca, picolé, vai ter interação assim bem legal com elas mesmo, onde a gente vai envolver todas elas ali na pracinha, e a gente espera que vá até o final da tarde ali, vai ser bem legal mesmo. Então não vai ser nesse sábado, mas no outro. No 22 de agosto. 22 de agosto. Que horário? Às 15h30. Às 15h30. Um horário bom, né? Onde os pais podem levar as crianças, podem participar com a gente também. Sem dúvida nenhuma. E a Rua Coberta ali, dependente da condição climática, ela é agradável sempre, né? Então já colabora nesse sentido. Bom, gente, e para os pais que querem investir no futuro dos filhos nesse sentido, hoje o que a cooperativa oferece, com quem pode conversar, com quem a gente pode fazer, porque é fundamental, às vezes não precisa muito, né? Mas se você pega aí R$50 por mês, né? E em 10 meses você já tem 500, R$600 por ano, né? Exato. Em 10 anos é 6 mil. O importante é sempre guardar, né? O pouquinho que você conseguir sempre guardar, investir para o futuro do teu filho. Hoje abrir uma conta para a criança é muito simples na Cressol. O pai ou a mãe, o responsável por essa criança, pode ir até a agência ou chamar a gente pelo WhatsApp, né? Enviar os documentos, a gente faz a abertura da conta. Pode ser tudo online, se às vezes o pai não consegue comparecer presencialmente na agência, né? A gente faz tudo ali via WhatsApp, envia, né, para assinatura tudo online também. E a conta Kids não tem custo algum, né? Então a criança não vai ter nenhum custo, é apenas ali mesmo com o intuito de guardar dinheiro para o futuro dessa criança.
A criança passa a ter uma chave Pix cadastrada no CPF dela, ela recebe um cartãozinho de débito, tudo para a gente já ensinar essa criança a fazer a utilização, porque hoje o mundo é isso, né? É isso. Então as nossas crianças já sabem, mãe, faz um Pix, mãe, passa o cartão. Então a gente precisa ensinar as nossas crianças a utilizarem esses produtos, porque é o que elas estão vivendo. Então a criança sai com uma conta aberta, onde ela já pode estar aplicando valores. Inclusive, a nossa trilha da poupança, ela tem 4 etapas, né? Onde você guarda ali valores mínimos de R$100 mensais, que a criança passa a concorrer também aos nossos prêmios da campanha Cooperar é Ganhar, né? Campanha que nós já falamos muito aqui, né? Onde a Cressol sorteia todo mês prêmios de R$3.000, somente aqui na Cressol Conexão. Agora, em setembro, nós teremos um sorteio de R$50.000. E em dezembro, o grande prêmio de R$1 milhão. Então, a cada R$100 que você aplica, que você guarda para essa criança, você ganha esses números da sorte para concorrer a esses prêmios. Então, além de estar investindo no futuro do teu filho, você ainda pode ser um contemplado. Olha, que importante, né? A gente olhar nesse contexto, começar logo cedo e não desmerecer o pouco, né? A gente acha que é pouco, mas a longo prazo tá feito, né? Isso, e a gente faz, né, na Semana ENEF, a gente sempre faz palestra em escolas. E a gente intensifica muito sobre a importância de guardar o mínimo que for. A gente nunca pode gastar tudo que a gente ganha, né? Sem dúvida. Então a gente precisa, sim, ensinar as nossas crianças a isso. E hoje a gente vê crianças que têm isso muito aguçado. Elas falam, não, eu vou guardar. Até uma mãe outro dia comentou comigo que ela pegou um dinheirinho do filho e o filho estava cobrando o juro dela. Olha aí, ó. Então, você tá vendo? Isso que é legal. A criança, ela tem já uma noção. Bom. E é isso. É isso. Eu costumo dizer que o dinheiro não aceita desaforo, né? Sem dúvida. Exato. Então, assim, a gente tem que ensinar eles. Claro, tem que ter os momentos bons, mas tudo tem que ser medido, né? Sim, tem que ter um bom senso, né? Não adianta só querer privar e não adianta deixar a vontade isso, também. Exato, né? Exatamente. Eu falo, não é que tudo é proibido. Não é assim, mas tudo tem que ter um... Esses tempos na rede social eu estava acompanhando uma estratégia que alguns pais fazem e eu acho muito legal que eles dão uma determinada quantia e falam, dentro dessa quantia você pode comprar o que você quiser. Só que é uma quantia pequena, né? Outro dia eu vi lá, o menino ganhou R$10. Ali começa o ensinamento. E aí ele começou a entender. E como que é, né? Quando a pessoa entende o valor... Pequenas tarefas diárias, né? Aquilo que ele compraria, aquilo que ele desejaria em comprar acima de R$10, ele pediria sem nenhum impeditivo, né? Sem nenhuma preocupação, ele passou a refletir. Eu achei muito da hora. Eu falei, que legal, né? Que legal. Um movimento interessante, um exemplo interessante do que é o valor do dinheiro, né? Afinal de contas, quem sabe quanto que vale, né? Um dia de trabalho, ou quando você paga uma conta de luz errada, né? Aí você, e hoje você percebe que, meu Deus. E hoje a gente embasa muito a questão do que é um desejo ou é uma necessidade. É isso, né? Então, a nossa trilha da poupança está aí, né? A gente quer, sim, que as nossas crianças comecem desde cedo a aprender o valor do dinheiro, né? Aprender, sim, a guardar, aprender a investir, para futuramente elas já terem ali, talvez, um pequeno capital que possa investir na sua faculdade, né? Ou em algum desejo que elas tenham. Perfeito. Dia 22, então? 22. A gente espera todas as crianças. Todo mundo pode participar? Todas as crianças do evento, todo mundo. Os pais podem vir também comparecer, mas da campanha em si é voltada até 18 anos daí. Até 18 anos. Isso, exatamente. Olha, até os 18 anos você pode aproveitar lá, tirar um sabadão, né? E principalmente as crianças aí, ter um dia diferente, os pais aproveitar um sábado à tarde. O intuito é trazer o máximo de crianças possíveis, né? A gente quer muito... abrir a conta dessas crianças para elas estarem investindo conosco, né? Terão cofrinhos para guardar as moedinhas, então assim, incentivos a gente vai oferecer, né? Então a gente espera as famílias no nosso evento no próximo sábado para participar com a gente, vai ser uma tarde muito legal. 7 horas